A morte. A morte é um processo biológico, mas também apresenta aspectos sociais, culturais, históricos, religiosos, legais, psicológicos, clínicos, éticos e de desenvolvimento, que estão intimamente interligados. Questão cultural. A morte e a perda são um processo histórico e cultural. A cultura, religião e os processos legais afetam como a morte é enxergada pela sociedade. A reação perante a morte e do que acontece depois varia de cultura para outra. A revolução da mortalidade. Até o século XX, a morte era vista como um processo natural. Após a evolução da medicina e do saneamento básico, houve uma revolução da mortalidade, no qual gerou atitudes de evitação e negação da morte. Atitude da criança e do adolescente perante a morte. Crianças entre 5 a 7 anos passam a entender que a morte é irreversível, inevitável e não funcional. Entendem que os seres vivos não voltam à vida. Todos morrem e, após a morte, as funções vitais cessam. Antes dessa idade, as crianças acreditam que os seres vivos não morrem e que podem voltar à vida, e que uma pessoa morta será capaz de ver e sentir. A concepção da morte é entendida após a passagem do pensamento pré-operatório para o pensamento operatório concreto. O ato do adulto explicar para a criança que a morte é um processo natural colabora para que ela entenda melhor a fase do luto. Os adolescentes não expressam muito interesse sobre a morte, a não ser que tenham que confrontá-la diretamente. Os seus pensamentos estão concentrados em como vivem e não quanto tempo viverão.
suicídio ainda é considerado um estigma por pensamentos religiosos ou sociedade que procuram preservar a vida. Em contrapartida, um número cada vez maior de pessoas apoia o suicídio, como livre decisão da pessoa adulta. Um histórico de suicídio familiar pode aumentar o risco da sua ocorrência. Eutanásia. A emancipação e eutanásia é o direito legal permitido por alguns países da escolha que o ser vivo tem em prosseguir com o seu tratamento médico ou não. É uma autorização antecipada, um testamento em vida, que contém instruções para quando interromper. O documento terá que ser feito em sã consciência.